Seção 6, de A Relíquia. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia, de Eça de Queiroz. Capítulo 1, parte 6. No fim de setembro, o Rinchão chegou de Paris. E um domingo à noitinha, à volta da novena de São Caetano, entrando no Martinho, encontrei-o, rodeado de rapazes, contando ruidosamente os seus feitos d'amor e de gentil audácia em Paris. Tristonho, puxei um banco e fiquei a ouvir o Rinchão. Com uma ferradura de rubis na gravata, o monóculo pendente de uma fita larga, uma rosa amarela no peito, o Rinchão impressionava, quando, por entre o fumo do charuto, esboçava traços do seu prestígio. Uma noite, no café de la Paix, estando eu a cear com a Cora, com a Valtesse e com um rapaz muito chique, um príncipe. O que o Rinchão tinha visto! O que o Rinchão tinha gozado! Uma condessa italiana, delirante, parenta do Papa e chamada Popote, amara-o, levara-o aos Campos Elíseos na sua vitória, cujo velho brasão eram 2 chavelhos encruzados. Jantara em restaurantes onde a luz vinha de serpentinas douro, e os criados, macilentos e graves, lhe chamavam respeitosamente Monsieur le Comte. E o alcazar com festões de gás entre as árvores, e a Paulina cantando, de braços nus, o chouriço de Marsella, revelara-lhe a verdade, a grandeza da civilização. Viste Vitor Hugo? Perguntou um rapaz de lunetas pretas que roía as unhas. Não, nunca andava cá na roda chique. Toda essa semana, então, a ideia de ver Paris brilhou incessantemente no meu espírito, tentadora e cheia de suaves promessas. E era menos o apetite desses gozos do orgulho e da carne com que se abarrotara o Rinchão que a ansiedade de deixar Lisboa, onde igrejas e lojas, claro rio e claro céu, só me lembravam a Adélia, o homem amargo de capa espanhola, o beijo na orelha, perdido para sempre. Ah, se a titi abrisse a sua bolsa de seda verde, me deixasse mergulhar dentro as mãos, colher ouro e partir para Paris. Mas, para a senhora dona Patrocínio, Paris era uma região ascorosa, cheia de mentira, cheia de gula, onde um povo sem santos, com as mãos maculadas do sangue dos seus arcebispos, está perpetuamente, ou brilha o sol, ou luza o gás, cometendo uma relaxação. Como ousaria eu mostrar à titi o desejo imodesto de visitar esse lugar de sujidade e de treva moral? Logo no domingo, porém, jantando no campo de Santana os amigos diletos, aconteceu falar-se, ao cozido, d'um sábio condiscípulo do padre Casimiro, que recentemente deixara a quietação da sua cela no Varatojo para ir esposar, entre foguetes, a trabalhosa sé de Lamego. O nosso modesto Casimiro não compreendia esta cobiça d'uma mitra cravejada de pedras vãs. Para ele, a plenitude d'uma vida eclesiástica era estar assim, aos 60 anos, são e sereno, sem saudades e sem temores, comendo o arrozinho do forno da senhora dona Patrocínio das Neves. Porque, deixe-me dizer-lhe, minha respeitável senhora, que este seu arroz está um primor, e a ambição de ter sempre um arroz destes e amigos que o apreciem parece-me a mais legítima e a melhor para uma alma justa. E assim se veio a discursar das acertadas ambições que, sem agravo do senhor, cada um podia nutrir no seu coração. A do tabelião Justino era uma quintazinha no Minho, com roseiras e com parreiras, onde ele pudesse acabar a velhice, em mangas de camisa e quietinho. Olhe, Justino, disse a titi, uma coisa que lhe havia de fazer falta era a sua missa na Conceição Velha. Quando a gente se acostuma a uma missinha, não há outra que console. A mim, se me tirassem a de Santana, parece-me que começava a definhar. Era o padre Pinheiro que a celebrava. A titi, enternecida, colocou-lhe no prato outra asa de galinha. E padre Pinheiro revelou também a ambição que o pungia. Era elevada e santa. Queria ver o Papa restaurado nesse trono forte e fecundo em que resplandecera Leão X. Se ao menos houvesse mais caridade com ele, exclamou a titi.
Mas o Santíssimo Padre, o vigariozinho de Nosso Senhor, assim, numa masmorra, em farrapos, sobre palha. É de Caifázes, é de judeus. Bebeu um gole da sua água morna e recolheu-se ao retiro da sua alma, a rezar a ave-maria que sempre ofertava pela saúde do pontífice e pelo termo do seu cativeiro. O doutor Margaride consolou-a. Não acreditava que o pontífice dormisse sobre palhas. Viajantes esclarecidos afiançavam-lhe até que o santo padre, querendo, podia ter carruagem. Não é tudo, está longe de ser tudo o que compete a quem usa a tiara, mas uma carruagem, minha senhora, é uma grandíssima comodidade. Então o nosso Casimiro, risonho, desejou saber, já que todos patenteavam as suas ambições, qual era a do douto, do eminente doutor Margaride. Diga lá a sua, doutor Margaride, diga lá a sua, clamaram todos com afeto. Ele sorria grave. Deixe-me vossa excelência primeiro, dona Patrocínio, minha senhora, servir-me dessa língua guisada, que marcha para nós e que me parece preciosa. Depois de fornecido, o venerável magistrado confessou que apetecia ser par do reino, não por alarde de honras, nem pelo luxo da farda, mas para defender o princípio sacro da autoridade. Só por isso, acrescentou com energia, porque desejava também, antes de morrer, poder dar, se vossa excelência, dona Patrocínio, me permite a expressão, uma cacheirada mortal no ateísmo e na anarquia, e dava-lhe. Todos declararam fervorosamente o doutor Margaride digno desses fastígios sociais. Ele agradeceu, seríssimo. Depois volveu para mim a face majestosa e lívida. E o nosso Teodorico? O nosso Teodorico ainda não nos disse qual era a sua ambição. Corei. E Paris logo rebrilhou ao fundo do meu desejo, com as suas serpentinas de ouro, as suas condessas primas dos papas, as espumas do seu champanhe. Fascinante, embriagante e adormentando toda a dor. Mas baixei os olhos e afirmei que só aspirava a rezar as minhas coroas ao lado da titi, com proveito e com descanso. O doutor Margaride, porém, pousara o talher. Insistia. Não lhe parecia um desapego de Deus, nem uma ingratidão com a titi, que eu, inteligente, saudável, bom cavaleiro e bacharel, nutrisse uma honesta cobiça? Nutro, exclamei então decidido, como aquele que arremessa um dardo. Nutro, doutor Margaride, gostava muito de ver Paris. Cruzes! Gritou a senhora dona Patrocínio, horrorizada. Ir a Paris? Para ver as igrejas, titi. Não é necessário ir tão longe para ver bonitas igrejas, replicou ela rispidamente. E lá em festas com órgão, e um santíssimo armado com luxo, e uma rica procissão na rua, e boas vozes, e respeito, e imagens de dar gosto. Ninguém bate cá os nossos portugueses. Calei-me, esmagado. E o esclarecido doutor Margaride aplaudiu o patriotismo eclesiástico da titi. É certo, não era numa república sem Deus que se deviam procurar as magnificências do culto. Não, minha senhora. Lá para saborear coisas grandiosas da nossa santa religião, se eu tivesse vagares, não era a Paris que ia. Sabe vossa excelência onde eu ia, senhora dona Maria do Patrocínio? O nosso doutor, lembrou o padre Pinheiro, corria direto a Roma. Upa, padre Pinheiro. Upa, minha cara senhora. Upa. Nem o bom Pinheiro nem a titi compreendiam o que houvesse de superior à Roma pontifical. O doutor Margaride então ergueu solenemente as sobrancelhas, densas e negras como ébano. Ia à Terra Santa, dona Patrocínio. Ia à Palestina, minha senhora. Ia ver Jerusalém e o Jordão. Queria eu também estar um momento de pé sobre o Gólgota, como Chateaubriand, com o meu chapéu na mão, a meditar, a embeber-me, a dizer salve. E havia de trazer apontamentos, minha senhora. Havia de publicar impressões históricas. Ora, aí tem vossa excelência onde eu ia. Ia a Sião. Servira-se o lombo assado. E houve, por sobre os pratos, um recolhimento reverente a esta evocação da terra sagrada, onde padeceu o Senhor. Eu parecia ver, lá muito longe, na Arábia, ao fim de arquejantes dias de jornada, sobre o dorso de um camelo, um montão de ruínas em torno de uma cruz. Um rio sinistro corre ao lado entre oliveiras. O céu arqueia-se mudo e triste, como a abóbada de um túmulo. Assim devia ser Jerusalém. Linda viagem,
murmurou o nosso Casimiro, pensativo. Sem contar, rosnou o padre Pinheiro, baixo e como ciciando uma oração, que nosso Senhor Jesus Cristo vê com grande apreço e muito agradece essas visitas ao seu santo sepulcro. Até quem lá vai, disse o Justino, tem perdão de pecados. Não é verdade, Pinheiro? Eu assim li no panorama. Vem-se de lá limpinho de tudo. Padre Pinheiro, tendo recusado com mágoa a couve-flor que considerava indigesta, deu esclarecimentos. Quem ia à Terra Santa, numa devota peregrinação, recebia sobre o mármore do Santo Sepulcro, das mãos do patriarca de Jerusalém, e pagando os rituais emolumentos, as suas indulgências plenárias. Não só para si, segundo tenho ouvido dizer, acrescentou o instruído eclesiástico, mas para uma pessoa querida de família, piedosa e comprovadamente impedida de fazer a jornada. Pagando já se vê emolumentos dobrados. Por exemplo, exclamou o doutor Margaride, inspirado, batendo-me com força nas costas, assim para uma boa titi, uma titi adorada, uma titi que tem sido um anjo, toda virtude, toda generosidade. Pagando já se vê, insistiu o padre Pinheiro, os emolumentos dobrados. A titi não dizia nada. Os seus óculos, girando do sacerdote para o magistrado, pareciam estranhamente dilatados e brilhando mais com o clarão interior de uma idéia. Um pouco de sangue subira à sua face esverdinhada. A Vicência ofereceu o arroz doce. Nós rezamos as graças. Mais tarde, no meu quarto, despindo-me, senti-me triste, infinitamente. Nunca a titi me deixaria visitar a terra imunda de França. E aqui ficaria, enclausurado nesta Lisboa, onde tudo me era tortura, e as mais rumorosas ruas me agravavam o ermo do meu coração, e até a pureza do fino céu de estio me recordava a torva perfídia dessa que fora para mim estrela e rainha da graça. Depois, nesse dia, ao jantar, a titi parecera-me mais rija, sólida ainda, duradoura, e por longos anos dona da bolsa de seda verde, dos prédios e dos contos do comendador G. Godinho. Ai de mim! Quanto tempo mais teria de rezar com a odiosa velha o fastiento terço, de beijar o pé do senhor dos passos, sujo de tanta boca fidalga, de palmilhar novenas e de magoar os joelhos diante do corpo de um Deus magro e cheio de feridas. Oh, vida entre todas amargurosa! E já não tinha, para me consolar do enfadonho serviço de Jesus, os macios braços da Adélia. Fim da seção 6. Seção 7, de A Relíquia, de Eça de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia, de Eça de Queiroz. Capítulo 1, parte 7. De manhã, aparelhada a égua e já de esporas, fui saber se minha titi tinha algum pio recado para São Roque, por ser esse seu milagroso dia. Na saleta votada às glórias de São José, a titi, ao canto do sofá, com o xale de tonquim caído dos ombros, examinava o seu grande caderno de contas, aberto sobre os joelhos, e defronte, calado, com as mãos cruzadas atrás das costas, o bom Casimiro sorria pensativamente às flores do tapete. Ora, venha cá, disse ele, mal eu assomei, curvando o espinhaço. Ouça lá a novidade, que você é uma jóia, respeitador de velhos, e tudo merece, de Deus e da senhora sua tia. Chegue-se cá, venha de lá esse abraço. Sorri, inquieto. A titi enrolava o seu caderno. Teodorico, começou ela, cruzando os braços, impertigada. Teodorico, tenho estado aqui a consultar com o senhor padre Casimiro e estou decidida a que alguém que me pertença e que seja do meu sangue vá fazer por minha intenção uma peregrinação à Terra Santa. Infelizão, murmurou Casimiro, resplandecendo. Assim, prosseguiu a titi, está entendido, e ficas sabendo que vais a Jerusalém e a todos os divinos lugares. Escusas de me agradecer, é para meu gosto e para honrar o túmulo de Jesus Cristo, já que eu lá não posso ir. Como, louvado seja nosso Senhor, não me faltam os meios, hás de fazer a viagem com todas as comodidades.
e para não estar com mais dúvidas, e pela pressa de agradar a nosso senhor, ainda hás de partir neste mês. Bem, agora vai, que eu preciso conversar com o senhor padre Casimiro. Obrigado, não quero nada para o senhor São Roque, já me entendi com ele. Balbuciei: muito agradecido, titi. Adeusinho, padre Casimiro. E segui pelo corredor, atordoado. No meu quarto, corri ao espelho a contemplar, pasmado, este rosto e estas barbas, onde em breve pousaria o pó do Jerusalém. Depois caí sobre o leito. Olha que tremenda espiga! Ir a Jerusalém! E onde era Jerusalém? Recorri ao baú que continha os meus compêndios e a minha roupa velha. Tirei o atlas e, com ele aberto sobre a cômoda, diante da senhora do patrocínio, comecei a procurar Jerusalém, lá para o lado onde vivem os infiéis, ondulam as escuras caravanas, e uma pouca d'água num poço é como um dom precioso do Senhor. O meu dedo errante sentia já o cansaço de uma longa jornada, e parei à beira tortuosa de um rio que devia ser o devoto Jordão. Era o Danúbio, e de repente o nome de Jerusalém surgiu, negro, numa vasta solidão branca, sem nomes, sem linhas, toda de areias, nua, junto ao mar. Ali estava Jerusalém. Meu Deus, que remoto, que ermo, que triste! Mas então comecei a considerar que, para chegar a esse solo de penitência, tinha de atravessar regiões amáveis, femininas e cheias de festa. Era primeiro essa bela Andaluzia, terra de Maria Santíssima, perfumada de flor de laranjeira, onde as mulheres, só com meter 2 cravos no cabelo e traçando um xale escarlate, amansam o coração mais rebelde, bendita sea su gracia. Era adiante Nápoles, e as suas ruas escuras, quentes, com retábulos da Virgem e cheirando a mulher como os corredores de um lupanar. Era depois, mais longe ainda, a Grécia. Desde a aula de retórica ela aparecera-me sempre como um bosque sacro de loureiros, onde alvejam frontões de templos, e nos lugares de sombra, em que arrulham as pombas, Vênus de repente surge, cor de luz e cor de rosa, oferecendo a todo o lábio, ou bestial ou divino, o mimo dos seus seios imortais. Vênus já não vivia na Grécia, mas as mulheres tinham conservado lá o esplendor da sua forma e o encanto do seu impudor. Jesus! O que eu podia gozar! Um clarão sulcou-me a alma, e gritei, com um murro sobre o atlas que fez estremecer a castíssima senhora do patrocínio e todas as estrelas da sua coroa: caramba, vou fartar o bandulho! Sim, fartá-lo. E mesmo, receando que a titi, por avareza do seu ouro ou desconfiança da minha piedade, renunciasse à idéia desta peregrinação tão prometedora de gozos, resolvi ligá-la supernaturalmente por uma ordem divina. Fui ao oratório, desmanchei o cabelo, como se por entre ele tivesse passado um sopro celeste, e corri ao quarto da titi, esgazeado, com os braços a tremer no ar. Oh, titi, pois não quer saber? Estava agora no oratório, a rezar de satisfação, e vai de repente pareceu-me ouvir a voz de Nosso Senhor de cima da cruz, dizer-me baixinho, sem se mexer: fazes bem, Teodorico, fazes bem em ir visitar o meu santo sepulcro, e estou muito contente com tua tia é das minhas. Ela juntou as mãos num fogoso transporte de amor. Louvado seja o seu santíssimo nome, pois disse isso. Ai, era bem capaz que Nosso Senhor sabe que é para honrar que eu lá te mando. Louvado seja outra vez o seu santíssimo nome, louvado seja em terra e céu. Anda, filho, vai, reza-lhe, não te fartes, não te fartes. Eu ia murmurando uma ave-maria. Ela correu ainda à porta, numa efusão de simpatia. E olha, Teodorico, vê lá a respeito de roupa branca, talvez te sejam necessárias mais ceroulas. Encomenda, filho, encomenda, que graças a Nossa Senhora do Rosário tenho posses, e quero que vás com decência e te apresentes bem lá na sepulturazinha de Deus. Encomendei, e tendo comprado um guia do Oriente e um capacete de cortiça, informei-me sobre o modo mais deleitoso de chegar a Jerusalém
com Benjamin Sarrosa e companhia, judeu sagaz, que ia todos os anos, de turbante, comprar bois a Marrocos. Benjamin marcou-me, miudamente, num papel, o meu grandioso itinerário. Embarcaria no Málaga, vapor da casa Jadley, que, por Gibraltar e depois por Malta, me levaria, num mar sempre azul, à velha terra do Egito. Aí, um repouso sensual na festiva Alexandria. Depois, no paquete do Levante, que sobe a costa religiosa da Síria, aportaria a Jafa, a de verdejantes pomares. E de lá, seguindo uma estrada macadamizada ao chouto de uma égua doce, veria, ao fim de um dia e ao fim de uma noite, surgirem, negras entre colinas tristes, as muralhas de Jerusalém. Diabo, Benjamin! Parece-me muito mar, muito paquete. Então nem um bocadinho de Espanha? Oh, menino, olha que eu quero refestelar-me. Refastela-te em Alexandria. Tem lá tudo. Tem o bilhar, tem a tipóia, tem a batota, tem a mulherinha. Tudo do bom. É lá que você se refastela. No entanto, já no Montanha e na tabacaria do Brito, se falava da minha santa empresa. Uma manhã li, escarlate de orgulho, no Jornal das Novidades, estas linhas honoríficas. Parte brevemente a visitar Jerusalém e todos os sacros lugares em que padeceu por nós o Redentor, o nosso amigo Teodorico Raposo, sobrinho da excelentíssima dona Patrocínio das Neves, opulenta proprietária e modelo de virtudes cristãs. Boa viagem! A titi, desvanecida, guardou o jornal no oratório, debaixo da peanha de São José. E eu jubilei, por imaginar o despeito da Adélia, leitora fiel do jornal, ao ver-me assim abalar, desprendido dela, atestado douro, para essas terras muçulmanas, onde a cada passo se topa um serralho, mudo e cheirando a rosa, entre sicômoros. A véspera da partida, na sala dos Damascos, teve elevação e solenidade. O Justino contemplava-me, como se contempla uma figura histórica. O nosso Teodorico! Que viagem! O que se vai falar nisto? E padre Pinheiro murmurava com unção: foi uma inspiração do Senhor, e que bem que lhe há de fazer à saúde. Depois mostrei o meu capacete de cortiça. Todos o admiraram. O nosso Casimiro, todavia, depois de coçar pensativamente o queixo, observou que me daria talvez mais seriedade um chapéu alto. A titi acudiu aflita: é o que eu lhe disse, acho de pouca cerimônia para a cidade em que morreu nosso senhor. Oh, titi, mas já lhe expliquei, isto é só para o deserto. Em Jerusalém, está claro, e em todos aqueles santos lugares, ando de chapéu alto. Sempre é mais de cavalheiro, afirmou o doutor Margaride. Padre Pinheiro quis saber solicitamente se eu ia prevenido com remédios para o caso de um contratempo intestinal nesses descampados bíblicos. Levo tudo. O Benjamin deu-me a lista, até linhaça, até arnica. O pachorrento relógio do corredor começou a gemer às 10. Eu devia madrugar, e o doutor Margaride, comovido, agasalhava já o pescoço no seu lenço de seda. Então, antes dos abraços, perguntei aos meus leais amigos que lembrançazinha desejavam dessas terras remotas onde vivera o senhor. Padre Pinheiro queria um frasquinho d'água do Jordão. Justino, que já me pedira no vão da janela um pacote de tabaco turco, diante da titi só apetecia um raminho de oliveira do Monte Olivete. O doutor Margaride contentava-se com uma boa fotografia do sepulcro de Jesus Cristo para encaixilhar. Com a carteira aberta, depois de alistar estas piedosas incumbências, voltei-me para a titi, risonho, carinhoso, humilde. Cá por mim, disse ela do meio do sofá como de um altar, tesa nos seus cetins de domingo. O que desejo é que faças essa viagem com toda a devoção, sem deixar pedra por beijar, nem perder novena, nem ficar lugarzinho em que não rezes ou o terço ou a coroa. Além disso, também estimo que tenhas saúde. Eu ia depor na sua mão, brilhante de anéis, um beijo gratíssimo. Ela deteve-me, mais aprumada e seca. Até aqui tens sido apropositado, não tens faltado aos preceitos, nem te tens dado a relaxações. Por isso te vais regalar de ver as oliveiras, onde nosso senhor suou sangue, e de beber no Jordãozinho.
Mas se eu soubesse que nesta passeata tinhas tido maus pensamentos e praticado uma relaxação ou andado atrás de saias, fica certo que, apesar de ser a única pessoa do meu sangue e teres visitado Jerusalém e gozar indulgências, havias de ir para a rua sem uma côdea, como um cão. Curvei a cabeça, apavorado, e a titi, depois de roçar o lenço de rendas pelos beiços sumidos, prosseguiu com mais autoridade e uma emoção crescente que lhe punha sob o corpete raso como o fugitivo arfar de um peito humano. E agora quero dizer-te, para teu governo, uma só coisa. Todos de pé e reverentes, logo percebemos que a titi se preparava a proferir uma palavra suprema. Nessa hora de separação, rodeada dos seus sacerdotes, rodeada dos seus magistrados, dona Patrocínio das Neves ia de certo revelar qual fora o seu íntimo motivo em me mandar, como sobrinho e como romeiro, à cidade de Jerusalém. Eu ia saber, enfim, e tão indubitavelmente, como se ela me escrevesse num pergaminho, qual deveria ser o mais precioso dos meus cuidados, velando ou dormindo, nas terras do Evangelho. Aqui está, declarou a titi. Se entendes que mereço alguma coisa pelo que tenho feito por ti desde que morreu tua mãe, já educando-te, já vestindo-te, já dando-te égua para passeares, já cuidando da tua alma, então traze-me desses santos lugares uma santa relíquia, uma relíquia milagrosa que eu guarde, com que me fique sempre apegando nas minhas aflições e que cure as minhas doenças. E pela vez primeira, depois de 50 anos de aridez, uma lágrima breve escorreu no carão da titi por sob os seus óculos sombrios. O doutor Margaride rompeu para mim arrebatadamente. Teodorico, que amor que lhe tem a titi! Rebusque essas ruínas, esquadrinhe esses sepulcros, traga uma relíquia à titi. Eu bradei exaltado. Titi, palavra de raposão que lhe hei de trazer uma tremenda relíquia. Pela severa sala de damascos transbordou, ruidosa e tocante, a comoção dos nossos corações. Eu achei-me com os beiços do Justino, ainda moles da torrada, colados à minha barba. Cedo, na manhã de domingo, 6 de setembro, e dia de Santa Libânia, fui bater devagar ao quarto da titi, ainda adormecida no seu leito castíssimo. Senti, por sobre o tapete, aproximar-se o som mole dos seus chinelos. Entreabriu pudicamente a porta e, de certo em camisa, estendeu-me através da fenda a sua mão escarnada, lívida, cheirando a rapé. Apeteceu-me mordê-la. Depus nela um beijo baboso. A titi murmurou: adeus, menino, dá muitas saudades ao senhor. Desci a escadaria, já de capacete, sobraçando meu guia do oriente. Atrás, a Vicência soluçava. A minha mala nova de couro, o meu repleto saco de lona enchiam o cupê do pingalho. Ainda as andorinhas retardadas cantavam no beiral dos telhados. Na capela de Santana tocava para a missa. Um raio de sol, vindo do oriente, vindo lá da Palestina ao meu encontro, banhou-me a face, acolhedor e risonho, como uma carícia do Senhor. Fechei a tipóia, estirei-me, gritei: larga, pingalho! E romeiro abastado, soprando à brisa o fumo do meu cigarro, assim deixei o portão de minha tia, em caminho para Jerusalém. Fim da seção 7. Seção 8, de A Relíquia, de S. de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia, de S. de Queiroz. Capítulo 2, parte 1. Foi num domingo e dia de São Jerônimo que meus pés latinos pisaram enfim no cais de Alexandria, a terra do Oriente, sensual e religiosa. Agradeci ao Senhor da boa viagem. E o meu companheiro, o ilustre Topsius, doutor alemão pela Universidade de Bonn, sócio do Instituto Imperial de Escavações Históricas, murmurou, grave como numa invocação, desdobrando seu vastíssimo guarda-sol verde: Egito, Egito, eu te saúdo, negro Egito, e que me seja em ti propício o teu Deus Ptah,
Deus das letras, Deus da história, inspirador da obra de arte e da obra de verdade. Através desse zumbido científico, eu sentia-me envolvido num bafo morno, como de uma estufa, amolecedormente tocado de aromas de sândalo e rosa. No cais faiscante, entre fardos de lã, estirava-se, banal e sujo, o barracão da alfândega. Mas além, as pombas brancas voavam em torno aos minaretes brancos. O céu deslumbrava. Cercado de severas palmeiras, um lânguido palácio dormia à beira dágua. E ao longe, perdiam-se os areais da antiga Líbia, esbatidos numa poeirada quente, livre e da cor de um leão. Amei logo esta terra de indolência, de sonho e de luz. E saltando para a caleche forrada de chita, que nos ia levar ao hotel das pirâmides, invoquei as divindades, como o ilustrado doutor de Bonn. Egito, Egito, eu te saúdo, negro Egito, e que me seja propício, não, que vos seja propícia, d Raposo, Ísis, a vaca amorosa, acudiu o eruditíssimo homem, risonho e abraçado à minha chapeleira. Não compreendi, mas venerei. Eu conhecera Topsius em Malta, uma fresca manhã, estando a comprar violetas a uma ramalheteira que tinha já nos olhos grandes um langor muçulmano. Ele andava medindo consideradamente com seu guarda-sol as paredes marciais e monásticas do palácio do grão-mestre. Persuadido que era um dever espiritual e doutoral nestas terras do levante, cheias de história, medir os monumentos da antiguidade, tirei o meu lenço e fui-o gravemente passeando, esticado como um côvado, sobre as austeras cantarias. Topsius dardejou me logo, por cima dos óculos de ouro, um olhar desconfiado e ciumento. Mas, tranquilizado, de certo, pela minha face jucunda e material, pelas minhas luvas almiscaradas, pelo meu fútil raminho de violetas, ergueu cortesmente de sobre o longo cabelo, corredio e cor de milho, o seu bonezinho de seda preta. Eu saudei com o meu capacete de cortiça e comunicamos. Disse-lhe o meu nome, a minha pátria, os santos motivos que me levavam a Jerusalém. Ele contou-me que nascera na gloriosa Alemanha e ia também à Judéia, depois à Galiléia, numa peregrinação científica, colher notas para a sua formidável obra A História dos Herodes. Mas demorava-se em Alexandria a amontoar os pesados materiais de outro livro monumental, A História dos Lágidas, porque estas duas turbulentas famílias, os Herodes e os Lágidas, eram propriedade histórica do doutíssimo Topsius. Então, ambos com o mesmo roteiro, podíamos acamaradar, doutor Topsius. Ele, espigado, magríssimo e pernudo, com uma rabona curta de lustrina enchumaçada de manuscritos, cortejou gostosamente. Pois acamarademos, doutor Raposo. Será uma deleitosa economia. Encovado na gola de guedelha caída, o nariz agudo e pensativo, a calça esguia, o meu erudito amigo parecia-me uma cegonha, risível e cheia de letras, com óculos de ouro na ponta do bico. Mas já a minha animalidade reverenciava a sua intelectualidade e fomos beber cerveja. A sabedoria neste moço era dom hereditário. Seu avô materno, o naturalista Schlock, escreveu um famoso tratado em 8 volumes sobre a expressão fisionômica dos lagartos, que assombrou a Alemanha. E seu tio, o decrépito Topsius, o memorável egiptólogo, aos 77 anos, ditou da poltrona onde o prendia a gota esse livro genial e fácil, a síntese monoteísta da teogonia egípcia, considerada nas relações do deus Ptah e do deus Imhotep com as tríadas dos nomos. O pai de Topsius, desgraçadamente, através desta alta ciência doméstica, permanecia figle numa charanga em Munique. Mas o meu camarada, reatando a tradição, logo aos 22 anos, tinha esclarecido radiantemente,
em 19 artigos publicados no Boletim Hebdomadário de Escavações Históricas, a questão, vital para a civilização, de uma parede de tijolo erguida pelo rei Pi-Sipmé da 21ª dinastia, em torno do templo de Ramsés II, na lendária cidade de Tanis. Em toda a Alemanha científica hoje, a opinião de Topsius acerca desta parede brilha com a irrefutabilidade do sol. Só conservo de Topsius recordações suaves ou elevadas. Já sobre as águas bravias do mar de Tiro, já nas ruas fuscas de Jerusalém, já dormindo lado a lado sob a tenda, junto aos destroços de Jericó, já pelas estradas verdes de Galiléia, encontrei-o sempre instrutivo, serviçal, paciente e discreto. Raramente compreendia as suas sentenças, sonoras e bem cunhadas, tendo a preciosidade de medalhas de ouro. Mas, como diante da porta impenetrável de um santuário, eu reverenciava, por saber que lá dentro, na sombra, refulgia a essência pura da idéia. Por vezes também o Dr. Topsius rosnava uma praga imunda, e então uma grata comunhão se estabelecia entre ele e o meu singelo intelecto de bacharel em leis. Ficou-me a dever 6 moedas, mas esta diminuta migalha de pecúnia desaparece na copiosa onda de saber histórico com que fecundou o meu espírito. Uma coisa apenas, além do seu pigarro de erudito, me desagradava nele: o hábito de se servir da minha escova de dentes. Era também intoleravelmente vaidoso da sua pátria. Sem cessar, erguendo o bico, sublimava a Alemanha, mãe espiritual dos povos. Depois, ameaçava-me com a irresistibilidade das suas armas. A onisciência da Alemanha, a onipotência da Alemanha. Ela imperava, vasto acampamento entrincheirado de infólios, onde ronda e fala dalto a metafísica armada. Eu, brioso, não gostava dessas jactâncias. Assim, quando no Hotel das Pirâmides nos apresentaram um livro para nele registrarmos nossos nomes e nossas terras, o meu douto amigo traçou o seu Topsius, ajuntando por baixo altivamente, em letras tesas e disciplinadas como galuchos, da Imperial Alemanha. Arrebatei a pena e, recordando o barbudo João de Castro, Ormuz em chamas, Adamastor, a capela de São Roque, o Tejo e outras glórias, escrevi largamente em curvas mais enfunadas que velas de galeões: Raposo, português da Quem e da Além-Mar. E logo do canto, um moço magro e murcho murmurou, suspirando e a desfalecer: e um cavalheiro necessitando alguma coisa, chame pelo Alpedrinha. Um patrício! Ele contou-me a sua sombria história, desafivelando a minha maleta. Era de Trancoso, desgraçado. Tivera estudos, compusera um negrológio, sabia ainda mesmo de cor os versos mais doloridos do nosso Soares de Passos. Mas apenas sua mamãezinha morrera, tendo herdado terras, correra à fatal Lisboa, a gozar. Conheceu logo na travessa da Conceição uma espanhola deleitosíssima, do adocicado nome de Dulce, e largou com ela para Madrid, num idílio. Aí o jogo empobreceu-o, a Dulce traiu-o, um chulo esfaqueou-o. Curado e macilento, passou a Marsella, e durante anos arrastou-o como um frangalho social através de misérias inenarráveis. Foi sacristão em Roma, foi barbeiro em Atenas. Na Moréia, habitando uma choça junto a um pântano, empregara-se na pavorosa pesca das sanguessugas, e de turbante, com odres negros ao ombro, apregoou água pelas vielas de Esmirna. O fecundo Egito atraíra-o sempre, irresistivelmente. E ali estava, no Hotel das Pirâmides, moço de bagagens e triste. E se o cavalheiro trouxesse por aí algum jornal da nossa Lisboa, eu gostava de saber como vai a política. Concedi-lhe generosamente todos os jornais de notícias que embrulhavam os meus botins. O dono do hotel era um grego de Lacedemônia,
de bigodes ferozes e que hablaba um poquitito el castellano. Respeitosamente, ele próprio, teso na sua sobrecasaca preta ornada de uma condecoração, nos conduziu à sala do almoço. La más preciosa, sin duda, de todo el oriente, caballeros. Sobre a mesa murchava um ramo grosso de flores escarlates. No frasco do azeite flutuavam familiarmente cadáveres de moscas. As chinelas do criado topavam a cada instante um velho jornal dos debates manchado de vinho, rojando ali desde a véspera, pisado por outras chinelas indolentes. E no teto a fumaraça fétida dos candeeiros de latão juntara nuvens pretas às nuvens cor-de-rosa onde esvoaçavam anjos e andorinhas. Por baixo da varanda uma rebeca e uma harpa tocavam a mandolinata. E enquanto Topsius se alagava de cerveja, eu senti estranhamente crescer o meu amor por esta terra de preguiça e de luz. Depois do café, o meu sapientíssimo amigo, com o lápis dos apontamentos na algibeira da rabona, abalou a rebuscar antigualhas e pedras do tempo dos Ptolomeus. Eu, acendendo um charuto, reclamei ao Pedrinha. E confiei-lhe que desejava, sem tardança, ir rezar e ir amar. Rezar era por intenção da tia Patrocínio, que me recomendara uma jaculatória a São José apenas pisasse esse solo do Egito, tornado, desde a fuga da Santa Família em cima do seu burrinho, chão devoto como o de uma sé. Amar era por necessidade do meu coração, ansioso e ardido. Alpedrinha, em silêncio, ergueu as persianas e mostrou-me uma clara praça, ornamentada ao centro por um herói de bronze, cavalgando um corcel de bronze. Uma aragem quente levantava poeiradas lentas por sobre 2 tanques secos, e em redor perfilavam-se no azul altos prédios, hasteando cada um a bandeira da sua pátria, como cidadelas rivais sobre um solo vencido. Depois, o triste Alpedrinha indicou-me a uma esquina onde uma velha vendia canas de açúcar, a tranquila rua das 2 irmãs. Aí, murmurou ele, eu veria, pendurada sobre a porta de uma lojinha discreta, uma pesada mão de pau, tosca e roxa, e por cima, em tabuleta negra, estes dizeres convidativos a ouro: Miss Mary, luvas e flores de cera. Era esse o refúgio que lhe aconselhava ao meu coração. Ao fundo da rua, junto de uma fonte chorando entre árvores, havia uma capela nova, onde a minha alma acharia consolação e frescura. E diga ao cavalheiro a Miss Mary que vai de mandado do Hotel das Pirâmides. Pus uma rosa ao peito e saí ovante. Logo da entrada das 2 irmãs, avistei a ermidinha virginal, dormindo castamente sob os plátanos, ao rumor meigo da água. Mas o amantíssimo patriarca São José estava certamente a essa hora ocupado em receber jaculatórias mais instantes e evoladas de lábios mais nobres. Não quis importunar o bondosíssimo santo e parei diante da mão de pau, pintada de roxo, que parecia estar ali esperando, alongada e aberta, para empolgar o meu coração. Entrei comovido. Por trás do balcão envernizado, junto a um vaso de rosas e magnólias, ela estava lendo o seu Times com um gato branco no colo. O que me prendeu logo foram os seus olhos azuis claros, tão azul que só há nas porcelanas, simples, celestes, como eu nunca vira na morena Lisboa. Mas encanto maior ainda tinham os seus cabelos, crespos, frisadinhos, como uma carapinha de ouro, tão doces e finos que apetecia ficar eternamente e devotamente a mexer-lhes com os dedos trêmulos. E era irresistível o profano nimbo luminoso que eles punham em torno da sua face gordinha, de uma brancura de leite, onde se desfez carmesim, toda tenra e suculenta. Sorrindo e baixando com sentimento as pestanas escuras, perguntou-me se eu queria Pelica ou Suécia. Eu murmurei, roçando-me sofregamente pelo balcão: trago-lhe recadinhos do Alpedrinha.
Ela escolheu entre o ramo um tímido botão de rosa e deu-mo na ponta dos dedos. Eu trinquei-o com furor. E a voracidade desta carícia pareceu agradar-lhe, porque um sangue mais quente veio afoguear lhe a face, e chamou-me baixo mauzinho. Esqueci São José e a sua jaculatória, e as nossas mãos, um momento unidas para ela me calçar a luva clara, não se desenlaçaram mais nessas semanas que passei na cidade dos lágidas, em festivas delícias muçulmanas. Ela era de York, esse heróico condado da velha Inglaterra, onde as mulheres crescem fortes e bem desabrochadas, como as rosas dos seus jardins reais. Por causa da sua meiguice e do seu riso douro quando lhe fazia cócegas, eu pusera-lhe o nome galante e cacarejante de Maricoquinhas. Topsius, que a apreciava, chamava-lhe a nossa simbólica Cleópatra. Ela amava a minha barba negra e potente, e só para não me afastar do calor das suas saias, eu renunciei a ver o Cairo, o Nilo e a eterna esfinge, deitada à porta do deserto, sorrindo da humanidade vã. Vestido de branco como um lírio, eu gozava manhãs inefáveis, encostado ao balcão da Mary, amaciando respeitosamente a espinha do gato. Ela era silenciosa, mas o seu simples sorrir com os braços cruzados, ou seu modo gentil de dobrar o Times, saturavam o meu coração de luminosa alegria. Nem precisava chamar-me seu portuguesinho valente, seu bibichinho. Bastava que o seu peito arfasse, só para ver aquela doce onda lânguida e saber que a levantava assim a saudade dos meus beijos. Eu teria vindo de tão longe a Alexandria, iria mais longe a pé, sem repouso, até onde as águas do Nilo são brancas. De tarde, na caleche de Chita, com o nosso doutíssimo Topsius, dávamos lentos, amorosos passeios à beira do canal Mamudiê. Sob as frondosas árvores, rente aos muros de jardins de serralho, eu sentia o aroma perturbador de magnólias e outros cálidos perfumes que não conhecia. Por vezes, uma leve flor roxa ou branca caía-me sobre o regaço. Com um suspiro eu roçava a barba pelo rosto macio da minha Maricoquinhas. Ela, sensível, estremecia. Na água jaziam as barcas pesadas que sobem o Nilo, sagrado e benfazejo, ancorando junto às ruínas dos templos, costeando as ilhas verdes onde dormem os crocodilos. Pouco a pouco a tarde caía, vagarosamente rolávamos na sombra olorosa. Topsius murmurava versos de Goethe, e as palmeiras da margem fronteira recortavam-se no poente amarelo, como feitas em relevo de bronze sobre uma lâmina de ouro. Maricocas jantava sempre conosco no hotel das Pirâmides, e diante dela Topsius desabrochava todo em flores de erudição amável. Contava-nos as tardes de festa da velha Alexandria dos Ptolomeus, no canal que levava a Canópia. Ambas as margens resplandeciam de palácios e de jardins. As barcas, com toldos de seda, vogavam ao som dos alaúdes. Os sacerdotes de Osíris, cobertos de peles de leopardo, dançavam sobre os laranjais. Nos terraços, abrindo os véus, as damas de Alexandria bebiam a Vênus assíria pelo cálice da flor do lótus. Uma voluptuosidade esparsa amolecia as almas. Os filósofos mesmo eram frascários. E, dizia Topsius, requebrando o olho, em toda a Alexandria só havia uma dama honesta que comentava Homero e era tia de Sêneca. Só uma. Maricoquinhas suspirava. Que encanto viver nessa Alexandria e navegar para a Canópia numa barca toldada de seda. Sem mim? Gritava eu ciumento. Ela jurava que sem o seu portuguesinho valente não queria habitar nem o céu. Eu, regalado, pagava o champanhe. E os dias assim foram passando, leves, flácidos, gostosos, repicados de beijos, até que chegou a véspera sombria de partirmos para Jerusalém. O cavalheiro, dizia-me nessa manhã Alpedrinha, engraxando os meus botins, o que devia era ficar aqui na Alexandriazinha, refocilar.
Ah, se pudesse! Mas irrecusáveis eram os mandados da titi, e por amor do seu ouro lá tinha de ir a negra Jerusalém, ajoelhar diante de oliveiras secas, desfiar rosários piedosos ao pé de frios sepulcros. Tu já estiveste em Jerusalém, Alpedrinha? Perguntei, enfiando desconsoladamente as ceroulas. Não, senhor, mas sei. Pior que Braga. Irra! A nossa ceia com maricocas à noite, no meu quarto, foi cortada de silêncios, de suspiros. As velas tinham a melancolia de tochas. O vinho anuviava-nos como aquele que se bebe nos funerais. Topsius ofertava consolações generosas. Bela dama, nosso raposo há de voltar. Estou mesmo certo que trará da ardente terra da Síria, da terra da Vênus e da esposa dos cantares, uma chama no seu coração, mais fogosa e mais moça. Eu mordi o beiço, sufocado. Pois está visto. Ainda havemos de andar de caleche pelo Mamudiê. Isto é só ir rezar uns padres nossos ao Calvário. Até me faz bem. Volto como um touro. Depois do café, fomos encostar-nos à varanda, a olhar, calados, aquela suntuosa noite do Egito. As estrelas eram como uma grossa poeirada de luz que o bom Deus levantava lá em cima, passeando sozinho pelas estradas do céu. O silêncio tinha uma solenidade de sacrário. Nos escuros terraços, embaixo, uma forma branca, movendo-se por vezes, de leve, mostrava que outras criaturas estavam ali, como nós, deixando a alma embeber-se mudamente no esplendor sideral. E nesta difusa religiosidade, igual à de uma multidão pasmando para os lumes de um altar-mor, eu sentia subir aos lábios, irresistivelmente, a doçura de uma Ave-Maria. Ao longe, o mar dormia, e a quente radiação dos astros eu podia distinguir, num pontal de areia, mergulhando quase nágua, uma casa deserta, pequenina, toda branca e poética entre duas palmeiras. Então comecei a pensar que mal a titi morresse e fosse meu o seu ouro, eu poderia comprar esse doce retiro, forrá-lo de lindas sedas e viver ao lado da minha luveira, vestido de turco, fresco, sereno, livre de todas as inquietações da civilização. Desagravos ao sagrado coração de Jesus ser-me-iam tão indiferentes como as guerras que entre si travassem os reis. Do céu só me importaria a luz anilada que banhasse a minha vidraça. Da terra só me importariam as flores abertas no meu jardim para aromatizar a minha alegria. E passaria os dias numa fofa preguiça oriental, fumando o puro lataquié, tocando viola francesa e recebendo perpetuamente essa impressão de felicidade perfeita que a Mary me dava só com deixar arfar o seio e chamar-me seu portuguesinho valente. Apertei-a contra mim, num desejo de a sorver. Junto à sua orelha, de uma brancura de concha branca, balbuciei nomes inefáveis. Disse-lhe rechonchudinha, disse-lhe riquiquitinha. Ela estremeceu, ergueu os olhos magoados para a poeirada de ouro. Que de estrelas! Deus queira que amanhã o mar esteja manso. Então, a idéia dessas longas ondas que me iam levar à ríspida terra do Evangelho, tão longe da minha Mary, um pesar infinito afogou meu peito. E, irrepreensivelmente, se me escapou dos lábios, em gemidos entoados, queixosos e requebrados, cantei. Por sobre os terraços adormecidos da muçulmana Alexandria, soltei a voz dolorida, voltado para as estrelas e roçando os dedos pelo peito do jaquetão, onde deviam estar os bordões da viola, fazendo os meus ais bem chorosos. Suspirei o fado mais sentido da saudade portuguesa. Com a minha alma que te ficas, eu parto só com os meus ais, e tudo me diz, maricas, que não te verei nunca mais. Parei, abafado de paixão. O erudito Topsius quis saber se esses doces versos eram de Luís de Camões. Eu, choramingando, disse-lhe que estes ouvira-os do Dáfno do Alcalcinhas.
Topsius recolheu a tomar uma nota do grande poeta Calcinhas. Eu fechei a vidraça. E depois de ir ao corredor, fazer às escondidas um rápido sinal da cruz, vim desapertar sofregamente e pela vez derradeira os atacadores do colete da minha saborosa bem-amada. Breve, avaramente breve, foi essa noite estrelada do Egito. Cedo, amargamente cedo, veio o grego de Lacedemônia avisar-me que já fumegava na baía, áspera e cheia de vento, el paquete, ferozmente chamado o caimão, que me devia levar para as tristezas de Israel. El senhor Dr. Topsius, madrugador, já estava embaixo, a almoçar pachorrentamente os seus ovos com presunto, a sua vasta caneca de cerveja. Eu tomei apenas um gole de café no quarto, a um canto da cômoda, em mangas de camisa, com os olhos vermelhos sob a névoa das lágrimas. A minha sólida mala de couro atravancava o corredor, fechada e afivelada, mas Alpedrinha estava ainda acomodando à pressa a roupa suja dentro do saco de lona. E Maricoquinhas, sentada desoladamente à borda do leito, com seu gentil chapéu enfeitado de papoulas e as olheirinhas pisadas, contemplava aquele enfardelar de flanelas como se fossem bocados do seu coração atirados para o fundo do saco para partirem e não voltarem mais. Levas tanta roupa suja, Teodorico? Balbuciei dilacerado. Manda-se lavar em Jerusalém com a ajuda de Nosso Senhor. Deitei os meus bentinhos ao pescoço. Nesse instante, Topsius assomava à porta, cachimbando, com a barraca do seu guarda-sol fechada sob o braço, de galochas anchas para a umidade do tombadilho, e um volume da Bíblia, enchumaçando-lhe a rabona da alpaca. Ao ver-me sem colete, repreendeu a minha amorosa preguiça. Mas compreendo, bela dama, compreendo, acudiu ele, às cortesias a Mary, esgrouviado e onduloso, dóculos na ponta do bico. É doloroso deixar os braços de Cleópatra. Já Antônio por eles perdeu Roma e o mundo. Eu mesmo, todo absorvido na minha missão, com recantos crepusculares da história a alumiar, levo gratas memórias destes dias de Alexandria. Deliciosíssimos os nossos passeios pelo Mamudié. Permita-me que apanhe a sua luva, bela dama. E se voltar jamais a esta terra dos Ptolomeus, não me esquecerá a Rua das Duas Irmãs. Miss Mary, luvas e flores de cera. Perfeitamente. Consentirá que lhe mande, quando completa, a minha história dos Lágidas. Há detalhes muito picantes. Quando Cleópatra se apaixonou por Herodes, o rei da Judéia. Mas Alpedrinha da beira do leito gritava alvoroçado: cavalheiro, ainda há aqui roupa suja. Rebuscando entre os cobertores revoltos, descobriram a longa camisa de rendas com laços de seda clara. Sacudia-a e espalhava-se um aroma saudoso de violeta e de amor. Ai, era a camisa de dormir da Mary, quente ainda dos meus abraços. Pertence à senhora Dona Mary. É a tua camisinha, amor, gemi eu, cruzando os suspensórios. A minha luveirinha ergueu-se, trêmula, descorada, e teve um poético rasgo de paixão. Enrolou a sua camisinha, atirou-ma para os braços, tão ardentemente, como se entre as dobras viesse também o seu coração. Dou-te, Teodorico. Leva-a, Teodorico. Ainda está amarrotada da nossa ternura. Leva para dormires com ela ao teu lado, como se fosse comigo. Espera, espera ainda, amor. Quero pôr-lhe uma palavra, uma dedicatória. Correu à mesa, onde jaziam restos do papel sisudo em que eu escrevia à titi a história edificativa dos meus jejuns em Alexandria, das noites consumidas a embeber-me do Evangelho. E eu, com a camisinha perfumada nos braços, sentindo duas bagas de pranto rolarem-me pelas barbas, procurava angustiosamente em redor onde guardar aquela preciosa relíquia de amor. As malas estavam fechadas, o saco de lona estalava repleto. Topsius, impaciente, tirara das profundezas do seio o seu relógio de prata. O nosso lacedemônio, à porta, rosnava: doutor Teodorico, es tarde, es muy tarde. Mas a minha bem-amada já sacudia o papel, coberto das letras que ela traçara, largas, impetuosas e francas com seu amor.
ao meu Teodorico, meu portuguesinho possante, em lembrança do muito que gozamos. Oh, Riquinha, e onde hei de eu meter isto? Eu não hei de levar a camisa nos braços, assim nua e ao léu? Já Alpedrinha, de joelhos, desafivelava desesperadamente o saco. Então Maricoquinhas, com uma inspiração delicada, agarrou uma folha de papel pardo, apanhou do chão um nastro vermelho, e as suas habilidosas mãos de luveira fizeram da camisinha um embrulho redondo, cômodo e gracioso, que eu meti debaixo do braço, apertando-o com a vara inflamada paixão. Depois foi um murmúrio arrebatado de soluços, de beijos, de doçuras. Mary, anjo querido, Teodorico, amor, escreve-me para Jerusalém. Lembra-te da tua bichaninha bonita. Rolei pela escada, tonto, e a caleche, que tantas vezes me passeara, enlaçado com Mary, por sob os arvoredos aromáticos do Mamudiê, lá partiu, ao trote da parelha branca, arrancando-me a uma felicidade onde o meu coração deitara raízes, agora despedaçadas e gotejando sangue no silêncio do meu peito. O douto Topsius, abarracado sob o seu guarda-sol verde, recomeçara, impassível, a murmurar cousas de velha erudição. Sabia eu por onde íamos rodando? Por sobre a nobre calçada dos 7 estados, que o primeiro dos Lágidas construíra para comunicar com a ilha de Faros, louvada nos versos de Homero. Nem eu escutava, debruçada para trás na caleche, agitando o lenço molhado da minha saudade. A doce Maricoquinhas, à porta do hotel, ao lado de Alpedrinha, linda sob o chapéu florido de papoulas, fazia esvoaçar também o seu lenço amoroso e acariciador. Em um momento, estas duas cambraias brancas sacudiram uma para a outra no ar quente o ardor dos nossos corações. Depois eu caí sobre a almofada de chita como cai um corpo morto. Apenas embarcado no caimão, corri a esconder no beliche a minha dor. Topsius ainda me agarrou pela manga para me mostrar sítios das grandezas dos Ptolomeus, o porto dos eunutos, a enseada de mármore onde ancoravam as galeras de Cleópatra. Fugi. Na escada esbarrei, quase rolei sobre uma irmã de caridade, que subia timidamente com as suas contas na mão. Rosnei um desculpe, minha santinha, e tombando enfim no catre, deixei escapar o pranto à larga por cima do embrulho de papel pardo. Era tudo que me restava dessa paixão de incomparável esplendor, passada na terra do Egito. 2 dias e 2 noites o caimão arquejou e rolou nos vagalhões do mar de Tiro. Enrodilhado num cobertor, sem largar do peito o embrulhinho da Mary, eu recusava com ódio as bolachas que de vez em quando me trazia o humaníssimo Topsius. E desatento às coisas eruditas que ele imperturbavelmente me contava destas águas chamadas pelos egípcios o Grande Verde, rebuscava debalde na memória bocados soltos de uma oração que ouvira a titi para amansar as vagas iradas. Mas uma tarde, ao escurecer, tendo cerrado os olhos, pareceu-me sentir sob as chinelas um chão firme, chão de rocha, onde cheirava a rosmaninho. E achei-me incompreensivelmente a subir uma colina agreste, de companhia com a Adélia e com a minha loura Mary, que saíra de dentro do embrulho, fresca, nítida, sem ter sequer amarrotado as papoulas do seu chapéu. Depois, por trás de um penedo, surgiu-nos um homem nu, colossal, tisnado, de cornos. Os seus olhos reluziam, vermelhos como vidros redondos de lanternas, e com o rabo infindável ia fazendo no chão o rumor de uma cobra irritada que roja por folhas secas. Sem nos cortejar, impudentemente, pôs-se a marchar ao nosso lado. Eu percebi bem que era o diabo, mas não senti escrúpulo nem terror. A insaciável Adélia atirava olhadelas oblíquas à potência dos seus músculos. Eu dizia-lhe, indignado: porca, até te serve o diabo? Assim marchando, chegamos ao alto do monte, onde uma palmeira se desgrenhava sobre um abismo cheio de mudez e de treva. Defronte de nós, muito longe, o céu desdobrava-se como um vasto estofo amarelo.
e sobre esse fundo vivo, cor de gema de ovo, destacava um negríssimo outeiro, tendo cravadas no alto 3 cruzinhas em linha, finas e de um só traço. O diabo, depois de escarrar, murmurou, travando-me da manga: a do meio é a de Jesus, filho de José, a quem também chamam o Cristo. E chegamos a tempo para saborear a ascensão. Com efeito, a cruz do meio, a do Cristo, desairragada do outeiro, como um arbusto que o vento arranca, começou a elevar-se, lentamente, engrossando, atravancando o céu. E logo de todo o espaço voaram bandos de anjos, a sustê-la, apressados como as pombas quando acodem ao grão. Uns puxavam-na de cima, tendo-lhe amarrado ao meio longas cordas de seda. Outros, de baixo, empurravam-na. E nós víamos o esforço entumecido dos seus braços azulados. Por vezes, do madeiro desprendia-se, como uma cereja muito madura, uma grossa gota de sangue. Um serafim recolhia-a nas mãos e ia colocá-la sobre a parte mais alta do céu, onde ela ficava suspensa e brilhando, com o resplendor de uma estrela. Um ancião enorme, de túnica branca, a que mal distinguíamos as feições entre a abundância da coma revolta e os flocos de barbas nevadas, comandava, estirado entre nuvens, estas manobras da ascensão, numa língua semelhante ao latim, e forte como o rolar de 100 carros de guerra. Subitamente tudo desapareceu. E o diabo, olhando para mim, pensativo: consumatum est, amigo, mais outro Deus, mais outra religião, e esta vai espalhar em terra e céu um inenarrável tédio. E logo, levando-me pela colina abaixo, o diabo rompeu a contar-me animadamente os cultos, as festas, as religiões que floresciam na sua mocidade. Toda esta costa do grande verde, então, desde biblos até Cartago, desde Eleusis até Mênfis, estava atulhada de deuses. Uns deslumbravam pela perfeição da sua beleza, outros pela complicação da sua ferocidade, mas todos se misturavam à vida humana, divinizando-a. Viajavam em carros triunfais, respiravam as flores, bebiam os vinhos, defloravam as virgens adormecidas. Por isso eram amados com um amor que não mais voltará. E os povos, emigrando, podiam abandonar os seus gados ou esquecer os rios onde tinham bebido, mas levavam carinhosamente os seus deuses ao colo. O amigo? Perguntou ele. Nunca esteve em Babilônia. Aí todas as mulheres, matronas ou donzelas, se vinham um dia prostituir nos bosques sagrados em honra da deusa Milita. As mais ricas chegavam em carros marchetados de prata, puxados a búfalos e escoltadas de escravas. As mais pobres traziam uma corda ao pescoço. Umas, estendendo um tapete na erva, agachavam-se como reses pacientes. Outras, erguidas, nuas, brancas, com a cabeça escondida num véu preto, eram como esplêndidos mármores entre os troncos dos álamos. E todas assim esperavam que qualquer, atirando-lhe uma moeda de prata, lhes dissesse: em nome de Vênus. Seguiam-no então, fosse um príncipe vindo de Susa com tiara de pérolas, ou o mercador que desce o Eufrates no seu barco de couro. E toda a noite rugia na escuridão das ramagens o delírio da luxúria ritual. Depois o diabo disse-me: as fogueiras humanas de Moloque, os mistérios da boa deusa, em que os lírios se regavam com sangue, e os ardentes funerais de Adonis. E parando risonhamente: o amigo nunca esteve no Egito? Eu disse-lhe que estivera e conhecera lá Maricocas. E o diabo cortês: não era Maricocas, era Ísis. Quando a inundação chegava até Mênfis, as águas cobriam-se de barcas sagradas. Uma alegria heróica, subindo para o sol, fazia os homens iguais aos deuses. Osíris, com seus cornos de boi, montava Ísis, e entre o estridor das harpas de bronze ouvia-se por todo o Nilo o rugido amoroso da vaca divina. Depois
o diabo contava-me como brilhavam doces e belas na Grécia as religiões da natureza. Aí tudo era branco, polido, puro, luminoso e sereno. Uma harmonia saía das formas dos mármores, da constituição das cidades, da eloquência das academias e das destrezas dos atletas. Por entre as ilhas da Iônia, flutuando na moleza do mar mudo como cestas de flores, as nereidas dependuravam-se da borda dos navios para ouvir as histórias dos viajantes. As musas, de pé, cantavam pelos vales, e a beleza de Vênus era como uma condensação da beleza da Helênia. Mas aparecera este carpinteiro de Galiléia, e logo tudo acabara. A face humana tornava-se para sempre pálida, cheia de mortificação. Uma cruz escura esmagando a terra secava o esplendor das rosas, tirava o sabor aos beijos, e era grata ao Deus novo a fealdade das formas. Julgando Lúcifer entristecido, eu procurava consolá-lo. Deixe estar, ainda há de haver no mundo muito orgulho, muita prostituição, muito sangue, muito furor. Não lamente as fogueiras de Moloque, há de ter fogueiras de judeus. E ele, espantado: eu? Uns ou outros, que me importa, raposo? Eles passam, eu fico. Assim, despercebido, a conversar com Satanás, achei-me no campo de Santana. E tendo parado enquanto ele desvencilhava os cornos dos ramos de uma das árvores, ouvi de repente ao meu lado um berro: olha o Teodorico com o porco sujo! Voltei-me. Era a titi. A titi, lívida, terrível, erguendo para me espancar o seu livro de missa. Coberto de suor, acordei. Topsius gritava à porta do beliche alegremente: levante-se, raposo, estamos à vista da Palestina. O caimão parara, e no silêncio eu sentia a água roçando-lhe o costado, de leve, num murmúrio de mansa carícia. Por que sonhara eu assim, ao avizinhar-me de Jerusalém, com os deuses falsos, Jesus seu vencedor e o demônio a todos rebelde? Que suprema revelação me preparava o Senhor! Fim da seção 8. Seção 9, de A Relíquia, de Eça de Queiroz. Esta gravação do LibriVox está em domínio público. A Relíquia, de Eça de Queiroz. Capítulo 2, parte 2. Desenrodilhei-me da manta. Atordoado, sujo, sem largar o precioso embrulho da Mary, subi ao tombadilho, encolhido no meu jaquetão. Um ar fino e forte banhou-me deliciosamente, trazendo um aroma de serra e de flor de laranjeira. O mar emudecera, todo azul, na frescura da manhã. E ante meus olhos pecadores estendia-se a terra da Palestina, arenosa e baixa, com uma cidade escura rodeada de pomares, toucada no alto de flechas de sol, irradiando como os raios de um resplendor de santo. Jafa! Gritou-me Topsius, sacudindo seu cachimbo de louça. Aí tem o doutor Raposo a mais antiga cidade da Ásia, a velhíssima Jepo, anterior ao dilúvio. Tio Barrete, saúde essa anciã dos tempos, cheia de lenda e de história. Foi aqui que o borrachíssimo Noé construiu a sua arca. Cortejei, assombrado. Caramba, ainda agora a gente chega, já lhe começam a aparecer coisas de religião. Conservei-me descoberto, porque o caimão, ao ancorar diante da terra santa, tomara o recolhimento de uma capela, cheia de piedosas ocupações e de unção. Um lazarista, de longa sotaina, passeava com os olhos baixos, meditando o seu breviário. Sumidas dentro dos capuzes negros de lustrina, duas religiosas corriam os dedos pálidos pelas contas dos seus rosários. Ao longo da amurada úmida, peregrinos da Abissínia, hirsutos padres gregos de Alexandria, pasmavam para o casario de Jafa, aureolado de sol, como para a iluminação de um sacrário.
e a sineta à popa tilintava na brisa salgada com uma doçura devota de toque de missa. Mas, vendo uma barcaça escura remar para o caimão, baixei depressa ao beliche a pôr o meu capacete de cortiça, calçar luvas pretas, para pisar decorosamente a terra do meu salvador. Ao voltar, bem escovado, bem perfumado, achei a lancha atulhada e descia com alvoroço atrás de um franciscano barbudo, quando o amado embrulhinho da mary escapou dos meus braços carinhosos, rolou em saltos pela escada como uma pela, raspou a borda do bote e ia sumir-se nas águas amargas. Dei um berro. Uma das religiosas apanhou-o, ligeira e cheia de misericórdia. Agradecido, minha senhora! Gritei enfiado. É um pacotezinho de roupa. Seja pelo sagrado amor de Maria! Ela refugiou-se modestamente na sombra do seu capuz. E como eu me acomodara, mais longe, entre Topsius e o franciscano barbudo que cheirava a alho, a santa criatura guardou o embrulho sobre seu puro regaço, deitou-lhe mesmo por cima as contas do seu rosário. O arrais, empunhando o leme, bradou: Alá é grande! Larga! Os árabes remaram cantando. O sol surgiu por trás de Jafa, e eu, encostado ao meu guarda-chuva, contemplava a pudica religiosa que assim levava ao colo para a terra de castidade a camisinha da mary. Era nova, e entre o bioco triste de lustrina preta parecia de marfim o seu rosto oval, onde as pestanas longas punham a sombra de uma dolente melancolia. Os beiços tinham perdido toda a cor e todo o calor, para sempre inúteis, destinados somente a beijar os pés arroxeados do cadáver de um deus. Comparada com mary, rosa de iorque aberta e sensual, perfumando a alexandria, esta pendia como um lírio ainda fechado e já murcho na umidade de uma capela. Ia certamente para algum hospício da terra santa. A vida para ela devia ser uma sucessão de chagas a cobrir de fios e de lençóis a estender por cima de faces mortas. E era de certo o medo do Senhor que a tornava assim tão pálida. Bem tola, murmurei eu. Pobre e estéril criatura! Percebeu ela por acaso o que continha aquele embrulho pardo? Sentiu ela subir de lá e espalhar-se no escuro do seu capuz um perfume estranho e enlanguecedor de baunilha e de pele amorosa? A quentura do leito revolto, que ficara nas rendas da camisa, atravessou por acaso o papel e veio aquecer-lhe brandamente os joelhos? Quem sabe? Durante um momento pareceu-me que uma gota de sangue novo lhe roseou a face desmaiada e que debaixo do hábito, onde brilhava uma cruz, o seu seio arfou perturbado. Mesmo julguei ver lampejar por entre as suas pestanas um raio fugitivo e assustado, procurando as minhas barbas cerradas e pretas. Mas foi só um relance. Outra vez, sob o capuz, o rosto recaiu na sua frialdade de mármore santo, e sobre o seio submetido a cruz pesou, ciumenta e de ferro. Ao seu lado, a outra religiosa, rechonchuda e de lunetas, sorria para o verde-mar, sorria para o sábio Topsius, com um sorriso claro que saía da paz do seu coração e lhe punha uma covinha no queixo. Apenas saltamos na areia da Palestina, corri a agradecer, de capacete na mão, garboso e palaciano. Minha irmã, estou muito penhorado. Grande desgosto se perdesse o pacotezinho. É de minha tia, uma encomenda para Jerusalém. Lá lhe contarei. A titi é muito respeitadora de coisas santas, pela-se pela caridade. Muda, no refolho do seu capuz, ela estendeu-me um embrulhinho com a ponta dos dedos, débeis e mais transparentes que o de uma senhora da agonia. E os 2 hábitos negros sumiram-se entre muros faiscantes de cal nova, numa viela em escadas, onde apodrecia o cadáver de um cão sob o vôo dos moscardos. Eu murmurei ainda, bem tola. Quando me voltei, Topsius, à sombra do seu guarda-sol, conversava com o homem prestante, que foi nosso guia através das terras da escritura. Era moço, moreno, espigado, com longos bigodes esvoaçando ao vento.
usava jaqueta de veludilho e botas brancas de montar. As coronhas prateadas de 2 pistolas, emergindo de uma faixa de lã negra, armavam-lhe heroicamente o peito forte, e trazia amarrado na cabeça, com as pontas e as franjas atiradas para trás, um lenço rutilante de seda amarela. O seu nome era Paulo Pote, a sua pátria o Montenegro, e toda a costa da síria o conhecia pelo alegre Pote. Jesus, que alegre matalote! A alegria faiscava-lhe na pupila azul clara, a alegria cantava-lhe nos dentes incomparáveis, a alegria estremecia-lhe nas mãos buliçosas, a alegria ressoava-lhe no bater dos tacões. Desde Ascalon até os bazares de Damasco, desde o Carmelo até os pomares de Engade, ele era o alegre Pote. Estendeu-me rasgadamente a bolsa de tabaco perfumado. Topsius maravilhou-se do seu saber bíblico. Eu, com palmadas pelo ventre, gritei logo o meu gajo, e depois de valentes apertos de mão, fomos para o hotel de Josafá firmar o nosso contrato, bebendo vasta cerveja. O alegríssimo Pote depressa organizou a nossa caravana para a cidade do Senhor. Um macho levava as bagagens. O arrieiro árabe, embrulhado num farrapo azul, era tão airoso e lindo que eu, irresistivelmente e sem cessar, procurava o negro afago do seu olhar de veludo. E por luxo oriental, como escolta, seguia-nos um beduíno velho, catarroso, com albornoz de lã de camelo listrado de cinzento e uma forte lança ferrugenta, toda enfeitada de borlas. Guardei num alforge, desveladamente, o embrulhinho mimoso da camisinha da Mary. Depois, já na cela, alongados os loros do pernudo Topsius, o festivo Pote, floreando o chicote, lançou o antigo grito das cruzadas e de Ricardo Coração de Leão: avante, a Jerusalém, Deus o quer! E a trote, com os charutos em brasa, saímos de Jafa pela porta do mercado, à hora em que suavemente tocava a vésperas no hospício dos padres latinos. Na luminosa meiguice da tarde, a estrada alongava-se através de jardins, hortas, pomares, laranjais, palmeirais, terra de promissão resplandecente e amável. Por entre as sebes de mirtos perdia-se o fugidio cantar das águas. O ar todo, de uma doçura inefável, como para nele respirar melhor o povo eleito de Deus, era um derramado perfume de jasmins e limoeiros. O grave e pacífico chiar das noras ia adormecendo ao fim do dia de rega entre as romanzeiras em flor. Alta e serena no azul voava uma grande águia. Consolados, paramos numa fonte de mármore vermelho e negro, abrigada à sombra de sicômoros onde arrulhavam rolas. Ao lado erguia-se uma tenda com um tapete na relva coberto de uvas e de malgas de leite. E o velho de barbas brancas que a ocupava saudou-nos em nome de Alá com a nobreza de um patriarca. A cerveja tinha-me feito sede. Foi uma rapariga, bela como a antiga Raquel, que me deu a beber do seu cântaro de forma bíblica, sorrindo, com o seio descoberto, 2 longas argolas de ouro batendo-lhe a face morena, e um cordeirinho branco e familiar preso da ponta da túnica. A tarde descia, muda e dourada, quando penetramos na planície de Saron, que a Bíblia outrora encheu de rosas. No silêncio, tilintavam os chocalhos de um rebanho de cabras negras que um árabe ia pastoreando, nu como um São João. Lá ao fundo, os montes sinistros da Judéia, tocados pelo sol oblíquo que se afundava sobre o mar de Tiro, pareciam ainda formosos, azuis e cheios de doçura de longe, como as ilusões do pecado. Depois tudo escureceu. 2 estrelas de um resplendor infinito apareceram e começaram a caminhar adiante de nós para os lados de Jerusalém. Fim da seção 9.